Saudações em Cristo, nos encontramos mais uma vez para meditarmos, orarmos e estudarmos a Bíblia. E nós queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. E agradecemos a vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Donizete e Tuca, são de Mococa, em São Paulo. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Leda Senhorinha, de Salvador, na Bahia. Luiz Antônio é de Piracaia, São Paulo. Irmã Lousa André é de Porteiras, no sul do Ceará. Cacilda Santos é da Agrovila 21, em Serra do Ramalho, na Bahia. Dalva Marconi é de Tucuruvi, São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós, por mais um dia de vida, e te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, de todos aqueles que estão ouvindo, para que possamos, Pai, entender a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm seus momentos de dor, sofrimento, lutas, angústias, tribulações. Tu conheces cada um, Pai, que recebam as bênçãos e vitórias conforme a Tua vontade, que permaneçam firmes na fé, que não desanimem. Todos aqueles que nos escrevem também pedindo orações, que sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder e sejam abençoados por Ti, Pai. Enfim, todos os que estão estudando conosco e que estão desejosos de fazer a Tua vontade, que sintamos a Tua presença, o Teu poder em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos essa semana falando sobre missão para com as pessoas ricas, e também poderosas. Às vezes nós pensamos que é difícil nós conseguirmos chegar até os ricos e poderosos para falar de Jesus, mas Deus ele pode trabalhar, abrir portas, providenciar meios. Deus ele tem solução para todo e qualquer problema e também para todo e qualquer desejo do nosso coração, especialmente quando se fala em levar a mensagem de salvação a alguém. E sempre então nós precisamos ter alguém em nossas orações com a qual nós queremos falar com essa pessoa de Jesus. Quando nós oramos por alguém, o Espírito Santo ele começa a trabalhar no coração e na mente da pessoa por quem nós estamos orando. E então, quando nós temos a oportunidade de falar, o Espírito Santo já fez a obra de amolecer o coração, de preparar a mente e está então pronto a ouvir. Sabemos que às vezes nós trabalhamos com alguém que não quer ouvir falar de Deus, não crê, quem sabe, no poder de Deus. Mas nós deveremos orar por essa pessoa com a qual nós trabalhamos, da qual nós somos empregados, porque sabemos que todas as pessoas hoje em dia enfrentam lutas e problemas. Jesus, ele certa vez estava juntamente com seus discípulos e ele começou a abençoar as crianças que estavam ali próximas a ele. E logo depois aparece um jovem. Na Bíblia ele é chamado de jovem rico. E esse homem está em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Diz aqui que este homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem.
Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E então o jovem disse: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. E o que mais eu preciso fazer? Então Jesus disse: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Muitas pessoas colocam o seu coração naquilo que possui, coloca a sua confiança, coloca todos os seus anseios nos bens que possui. Pensa que aquilo é tudo para ele na vida, que vai trazer a solução para todos os problemas. Mas normalmente, a pessoa que é rica e que coloca o seu coração nessas coisas é uma pessoa triste, é uma pessoa vazia, é uma pessoa solitária. Ela possui tudo o que quer, pode viajar a hora que quiser, para onde quiser, mas existe um vazio dentro do coração dessa pessoa. O único que pode preencher esse vazio é Jesus. E esse jovem, então, ele vai a Jesus com a pergunta: o que devo fazer de bom? Vejam, irmãos, a maioria de nós, seres humanos, pensamos que nós precisamos fazer algo de bom pelos nossos próprios esforços. É claro que as obras, as coisas boas, elas fluirão da vida daquele que tem comunhão com Deus, daquele que procura ouvir a voz de Deus. Os atos de bondade fluirão normalmente da vida da pessoa. Ele não vai precisar se esforçar para fazer nada bom. Agora, as pessoas que somente fazem coisas boas, mas não têm Jesus na vida, e elas pensam que através dos seus atos de bondade vão alcançar a vida eterna, estão enganadas. Por quê? Porque a salvação ela vem de Jesus. Não há um outro meio de sermos salvos a não ser através de Jesus. E a vida eterna, ela vem em consequência de nós ouvirmos a voz de Deus no dia a dia, depois que aceitamos a Jesus, amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós já temos estudado sobre isso e falado, vocês se lembram, não é mesmo? Então, esse jovem se retirou triste, porque era dono de muitas riquezas. E aí foi quando Jesus disse que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico coloca toda a sua confiança naquilo que possui, coloca o seu coração naquilo. E Jesus ele disse então que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então muitas pessoas entendem que os ricos não vão ser salvos. Não é isso. Tem muitos ricos que serão salvos, que estarão na eternidade, porque não tinham o coração preso na riqueza. E quando Jesus falou a respeito deste fundo de agulha, que o camelo poderia passar, era mais fácil do que um rico entrar nos céus, é porque as cidades daquela ocasião todas eram muradas. E ao lado da porta principal, onde entravam e saíam as pessoas, os animais, os camelos, durante o dia, essa porta era fechada à noite. Então ficava aquela portinhola, uma porta pequena do lado, onde poderia passar pessoas, mas animais não passavam, e principalmente um camelo não cabia ali. E quando então um mercador chegava já depois do pôr do sol, a porta da cidade estava fechada, ele não tinha como entrar com o camelo, porque a porta principal estava fechada. Então Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que seria essa portinhola, uma porta pequena, que só passava uma pessoa, do que um rico entrar no reino dos céus. Esse fundo de agulha então simbolizava aquela portinhola, aquela portinha onde só passava uma pessoa, que era ao lado da porta principal. Ali à noite podia entrar e sair pessoas, menos os animais e principalmente camelo, que não cabia de passar ali. Mas nós temos um exemplo, irmãos, de um rico que não era preso às suas posses, era Zaqueu. Está em Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, de 1 a 10, fala desse encontro que Zaqueu teve com Jesus. Zaqueu ele era rico porque ele defraudava as pessoas. Ele era cobrador de impostos e ele cobrava
em excesso o que a pessoa tinha que pagar e este excesso ficava para ele. Ele dava a parte do governo, o resto era dele. E então Jesus, passando por Jericó, Zaqueu, que sempre tinha ouvido falar de Jesus, queria conhecer Jesus. Mas ele não teve como se aproximar de Jesus porque a multidão era muita e ele era pequeno e ele não conseguia ver Jesus, que estava no meio da multidão. Então ele viu uma árvore e ele disse: eu vou correr até aquela árvore, vou subir e vou ver Jesus passar, eu quero ver quem é Jesus. Veja que o Espírito Santo já estava trabalhando com Zaqueu sem ele saber. Ele correu, subiu na árvore e Jesus passando ali, quando chegou embaixo da árvore ele parou. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. Vejam, irmãos, que Zaqueu nunca tinha visto Jesus, mas Jesus já sabia o nome dele. Jesus conhece cada um de nós, irmãos. Ele sabe exatamente o que está na nossa mente, no nosso coração. E quando ele nos chama pelo nome. Nós não somos um qualquer no meio da multidão, nós não somos apenas um número, nós somos um ser especial criado por Deus e Ele nos conhece profundamente, nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. E então Zaqueu desce, Jesus vai até a casa dele, as pessoas que estavam ao redor de Jesus começam a criticar Jesus porque ia na casa de um publicano, de um pecador. Nós sempre julgamos as pessoas, não é, irmãos? Sempre achamos que os outros são piores do que nós, não é? Mas somos todos iguais. E Jesus, então, quando chega ali na casa de Zaqueu, participa ali de uma refeição, e Jesus não precisou falar nada. Zaqueu não perguntou também nada que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Simplesmente Zaqueu disse o seguinte: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. E os meus bens eu vou repartir com os pobres. Então veja que Zaqueu é diferente desse jovem rico. Os dois tinham riquezas. Só que o jovem rico era preso às suas riquezas, era o que estava impedindo dele herdar a vida eterna. E Zaqueu, ele tinha as suas posses, mas ele não era preso às suas riquezas. Ele devolveu a quem ele tinha defraudado 4 vezes mais e também repartiu seus bens com os pobres. E Jesus disse o seguinte: Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Então, irmãos, olha, a salvação, ela está disponível a todos. Nós só precisamos deixar que o Espírito Santo nos molde, nos transforme, para que possamos ser usados por Deus. A missão, ela está aí para ser realizada, e são de muitas maneiras, de muitas formas, em todos os lugares. E com as pessoas ricas, nós também poderemos chegar a elas se nós começarmos a pedir a Deus que providencie um meio para que nós cheguemos a essas pessoas e falemos com ela a respeito do amor de Deus por ela e também da oportunidade de salvação. E com certeza, muitos serão tocados pelo Espírito Santo e irão aceitar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que possamos estar prontos a fazer a missão em qualquer parte, em qualquer lugar, e que Deus nos capacite para situações diferentes que nós enfrentarmos ao nós estarmos fazendo a missão de Deus em meio às pessoas com as quais convivemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.